A Rede Boa Nova de Rádio apresenta a minissérie Os Capelinos, inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses, de Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Adaptação de Sandra Martinho. Os Capelinos. E os centros de pesquisa e tecnologia, onde se localizavam? Lemir abrigava uma parte desses centros de tecnologia, mas uma de nossas luas foi convertida em centro de pesquisas biotecnológicas, a fim de mantermos as pesquisas na área de saúde física e psicológica da nossa humanidade. E qual a causa de tamanho expansionismo, nobre Numar? Espaço, nobre amigo, espaço. Houve um aumento demográfico dos povos do cocheiro e não podíamos deter o progresso. Zulan, um de nossos sábios, observou a aproximação de um rastro luminoso, uma bólide, e desloca-se na direção de Capela. O astro errante está sendo atraído até nós pelas irradiações mentais que partem do nosso sistema. O que faz a força do pensamento? Essas ondas devem ser de energias muito densas. Exatamente. Mas vamos ouvir Minar? Fomos avisados tantas e tantas vezes. Há tempos, Yeshua, o representante das consciências supremas, materializou-se entre nós, trazendo-nos ensinamentos piedosos e uma proposta de vida guiada pelo roteiro sagrado da luz. Não o entendemos. Continuamos a ignorar os seus ensinamentos. Avançando no tempo, percebo que os Amaleques deturpam o conjunto de leis que regem o nosso progresso. Continuamos a ignorar os ensinamentos de Eshel. Chantal, o primeiro sábio, conduz nosso povo de volta aos ensinamentos de Eshel. A civilização capelina, em alguns pontos, assemelha-se à da Terra. Assim como os capelinos, nós também recebemos ensinamentos supremos através de Jesus. Que, como os capelinos, não compreendemos e que continuam a ser ignorados pela maioria da população da Terra. Realmente, a semelhança de fatos. No centro, os anciões piedosos, os sábios, conhecidos como a Irmandade de Chantal, e o colegiado, seres do povo com poderes mentais mais desenvolvidos, estão reunidos para se conectarem com as consciências extrafísicas superiores. Decisões precisam ser tomadas para orientar a população capelina. Diante dos ensinamentos de Eshel e Chantal, os Amaleques e dragões devem ser amados. Como amar aqueles que não se sintonizam conosco? O que fazer? Os capelinos precisam de orientação. Nobre Numar, o que vem a ser o centro? Um soberbo edifício em forma de pirâmide, onde os anciões piedosos, os sábios saques e o colegiado se reuniam. Talvez seja interessante contar-lhes que quando a luz dos nossos sóis gêmeos incide sobre as plantas que ornamentam o edifício, estas emitem vibrações musicais, produzindo sonatas belíssimas que elevam as almas. Ângelo, ao que parece, o Centra tem semelhanças com a ONU. É claro que não temos as plantas musicais. E que plantas são essas, nobre Numar? São resultantes de pesquisas genéticas para desenvolver espécies mais sensíveis. Foram anos e anos de pesquisas para desenvolverem tais plantas. Dara, linda e doce Dara, cientista psicossocial que faz parte do colegiado e tem por função detectar as emanações psíquicas e as emoções do povo. Uma capelina especial, com profunda vivência nas questões referentes à mente e ao espírito, assim como o sábio Zulan e o ancião Tura. Sabia que o mundo capelino estava ameaçado. O Conselho Superior está reunido no salão evocativo. Os vergues estão presentes.
Há uma imensa mesa em semicírculo no meio do recinto, iluminada por uma luz de suave tonalidade azul, que simboliza a união superior. O conselho está conectado a Urias. Miná? Miná está bem? Está entrando em transe mais profundo. Estejam preparados para serem projetados mentalmente ao passado. Dara conduziu Zulano e Tura aos seus lugares e dirige-se a um dos anciões. Venerando o mestre de nossa raça, seja para sempre bem-aventurado. Fale, nobre Dara. Seja você também bem-aventurada. Venerando, nossos amigos foram intuídos a nos procurar porque também estão preocupados com a situação da humanidade capelina. Falem, nobre Zulã e venerável Tura. Para sempre sejam bem-aventurados. Distintos membros do Conselho, do Governo e representantes do povo, ficamos felizes por ver que todos vêm à Centra com idênticos objetivos: o destino de Capela. Os ensinamentos de Yeshu, governador espiritual da humanidade capelina, vêm há muito tempo direcionando a nossa evolução. Entretanto, a presença dos Amaleques no nosso meio vem nos impedindo maiores avanços. Igualmente, o Império também está sendo prejudicado com a presença das consciências draconianas. Ambos têm se tornado um estorvo para a nossa caminhada. Algo precisa ser feito com urgência para que nossa humanidade caminhe com tranquilidade e alcance sua redenção. Um minuto, por favor. Peço-lhes que ouçam meu amigo Zulã. Ele nos traz fatos muito preocupantes. Veneráveis irmãos, como todos sabem, represento alguns capelinos que têm dedicado sua vida à ciência. Temos recebido inspirações das consciências extrafísicas para a construção de um aparelho de rastreamento magnético, com base nas radiações pentadimensionais. Entretanto, estamos preocupados porque detectamos a presença de uma bólide, espécie de astro errante que está sendo atraída por energias magnéticas que partem de Capela. Venerável Tura, perceba a reação dos vermes. Entreolham-se como se já soubessem o que Zulã relatou. Peço aos veneráveis irmãos para se manterem equilibrados, porque nobre Zulã precisa completar sua informação. Veneráveis irmãos, após muito pensar, nós concluímos que essa energia que parte de Capela é bastante densa, ao ponto de alterar a rota real deste astro errante e deslocá-lo em nossa direção. E vocês devem estar se perguntando: de onde, exatamente em Capela, está sendo liberada uma energia tão destruidora? Não é de onde, é de quem. Esta energia parte dos seres renitentes no mal. Quem forma a escória do nosso planeta? O Império e os Amaleques. Medidas enérgicas precisam ser tomadas, com urgência, porque a colisão desse astro com Capela causará uma catástrofe sem precedentes. Veneráveis irmãos, o momento é delicado. As palavras do nobre Zulã só comprovam o que há tempos estamos percebendo. Os dragões e os Amaleques agem para impedir o processo de evolução do povo capelino. De tudo fazem para manter a nossa humanidade na ignorância, porque desta forma será mais fácil de dominá-la, mental e psicologicamente. Muitos entre nós sabemos o que estas consciências sombrias causam ao nosso planeta
e aos capelinos. Venerando, gostaria de poder informá-los sobre algumas ocorrências em Lemir. Nobre Dara, faça suas considerações. Veneráveis companheiros, nos últimos anos, nós temos observado algumas alterações em Lemir, o planeta de manutenção da vida. A Terra, antes fértil e abundante, começa a apresentar sinais de esgotamento. Das entranhas do planeta, os abalos sísmicos perturbam o equilíbrio do sistema. O clima, sempre temperado, vem sofrendo constantes oscilações. Todas essas considerações estão preocupando em muitos capelinos que trabalham por lá. E como se não bastassem as investidas constantes dos dragões nas obras da civilização capelina, vem produzindo intricadas situações no âmbito social e psicológico de difícil solução. Nobre Dara, gostaria de acrescentar às suas considerações que eu e uma equipe de estudiosos realizamos algumas excursões ao mundo astral e notamos que as consciências que se sintonizam com os dragões têm se manifestado com intensa rebeldia. Esses espíritos vêm resistindo duramente à reencarnação e tentam se conservar como consciências extrafísicas. Não querem os nossos corpos e inspiram os amaleques a realizarem experiências genéticas, a fim de construírem corpos mais adequados aos seus planos. E o pior ainda está por vir. Fontes seguras nos informam que o Império Draconiano planeja uma ação ofensiva em longa escala em Capela. Veneráveis companheiros, está claro o interesse de todos vocês em preservar nossa humanidade. Os amigos do mundo Verg, aqui presentes, nos procuraram a fim de nos prestarem auxílio. Eles mesmos nos alertaram quanto à situação magnética do nosso mundo, porque em seu planeta e em outros, a influência vibracional extremamente densa de Capela já se faz sentir. Como sabemos, todo o universo está ligado por fios tênues, que alguns chamam de força magnética e outros de amor. A situação dos capelinos é preocupante. Nossas bases de equilíbrio estão instáveis, causando preocupação até em outros mundos. Para chegarmos a uma conclusão, sugiro que voltemos para as nossas atividades. Procuremos manter a calma e nos unamos vibratoriamente com as ideias que nos são sugeridas diretamente pelos emissários de Yeshua. Urias certamente se manifestará, trazendo-nos maiores esclarecimentos. E dentro de alguns dias, nos reunamos uma vez mais. Sejam todos para sempre bem-aventurados. Ufa! Que espécie de transe é esse? Parece que vivenciamos o que ocorreu com os capelinos. Os nobres amigos foram projetados mentalmente ao passado, sob o influxo da mente de Minar e da minha. Uma espécie de simbiose mental? Exatamente. Através de Minar vocês viram, ouviram e participaram dos acontecimentos registrados em sua memória fantástica. Estou no passado remoto. Capela vive em um estado de primitivez. Muitos espíritos estagnados no mal. Yeshua, o divino, está entre os capelinos. Seus ensinamentos revelam que Capela não é o único mundo habitado. Há muito a saber e a aprender com as inteligências de outros mundos. Os ensinamentos de Yeshua constituem o verdadeiro código moral, no qual devemos pautar as nossas vidas e os nossos costumes. Os capelinos começam, então, a praticar os ensinamentos de Yeshua e, consequentemente, a progredir suas consciências. Uma melhora íntima, nobre Numá. E Yeshua ficou muito tempo entre os capelinos?
tempo suficiente para nos direcionar a um caminho iluminado. Ele não poderia permanecer para sempre entre nós, prisioneiro de uma forma física, e como uma libélula de luz, libertou-se do casulo e elevou-se às dimensões celestes, de onde continua dirigindo os destinos dos povos do cocheiro. E aqueles espíritos que não responderam ao chamado de amor de Yeshua, mantiveram-se retardatários na imensa revolução espiritual de Capela? O nobre amigo deve lembrar-se que falamos do passado remoto de Capela. Os que não acataram os ensinamentos de Yeshua e que mantiveram-se entre os capelinos passaram a ser denominados Amaleques, que significa rebeldes, retardatários. E os dragões? Permaneceram nas faixas dimensionais próximas à crosta planetária de Capela. Estes formavam um vasto império que resistia à força do amor. Estamos nos preparando para estabelecer bases de pesquisa na segunda lua de Axtlan. Vemos muitas luzes próximas ao planeta. O que serão essas luzes? Os membros do colegiado estão reunidos e sentem uma imensa energia envolvendo as suas mentes e projetam-se para o espaço. Esse é o primeiro contato direto com os seres de outros planetas. São os Vergues! Há muito estão nos visitando e agora determinam um lugar para se manifestarem visivelmente para nós. No local de encontro estão sendo erguidas as pirâmides que compõem o conjunto arquitetônico de Centra. Então as pirâmides são como um monumento para os capelinos? Um monumento à paz. Conta a história que os Vergues saudaram a todos em nome da Suprema Ventura e nos disseram ser irmãos das estrelas, que como nós trabalham e lutam para a evolução da paz, nas consciências de todos os mundos. Enumar, e como eram os Vergues? Altos, esguios, olhos vivos, boca pequena, mas com um sorriso prazeroso e constante. Estavam usando longas túnicas e tinham cabelos brancos que irradiavam luz. Isto é o que foi registrado. Vamos ouvir Minar? Os povos do cocheiro estreitam relações com os Vergues. Nossos irmãos das estrelas nos auxiliam na caminhada do progresso. Estamos no Centra. Os Vergues estão presentes à reunião no salão evocativo. E após ouvirem as considerações finais do ancião, lá permanecem. O momento é difícil, e os Vergues estabelecem com os anciões do povo um tratado de ajuda emergencial à humanidade capelina. Os Vergues não podem interferir na nossa história, mas sabem que Capela está recebendo proteção e assistência constante de seres de dimensões superiores. Há experiências que precisam ser vividas sozinhas para podermos nos elevar, mas estariam prontos para, no momento oportuno, nos prestarem socorro. O nobre amigo poderia esclarecer-me um ponto? Claro. O que os Vergues queriam dizer quando disseram não poder interferir, mas que estariam prontos para socorrer os capelinos? Os Vergues já sabiam o que iria ocorrer em Capela. Compreendo a posição dos Vergues. E, nobre amigo, como dizemos na Terra, se o remédio amargo é que cura, então temos de tomá-lo. Os capelinos só não imaginavam o quão amargo seria. Minar está voltando a entrar em transe profundo. Estejamos prontos. Durante o período de repouso, Dara, Zulan, Tura, Lern e Venal encontram-se. Estão libertos de suas consciências e por isso flutuam no espaço em direção a Centra. Uma luz envolve suas consciências e estão tendo a percepção de ouvirem uma voz. É Urias! Meus filhos,
Bem-aventurados sejam aqueles que vêm em nome de Yeshua. Sou Urias, chefe das legiões superiores, diretamente ligados ao destino das humanidades de cocheiro. Sou apenas um servidor do alto e cumpro ordem como vocês. Estejam preparados. Está próxima a redenção do povo de Capela. Redenção? O Conselho dos Superiores definiu realizar uma obra de saneamento geral nos mundos do cocheiro. Por serem medidas drásticas, causarão tumulto entre a população das diversas faixas vibratórias. Então toda a humanidade estará envolvida. A situação atual é insustentável e é necessário que realizemos o juízo com a aferição dos valores íntimos das consciências. Há muito por fazer e precisamos nos unir para estabelecer a paz definitiva. Os párias serão deportados, as consciências draconianas e os amaleques serão exilados de Capela. Exilados? E para onde serão levados? Localizamos um mundo distante, que está sob a jurisdição de Yeshua, o bem-aventurado, que também orienta os destinos da nação planetária nascente. Capela não mais sofrerá a influência imediata dessas almas desajustadas, que no novo ambiente sofrerão as provas. Portou em seu transe mental. Romanelli, esta está sendo uma experiência e tanto para nós. Eu nunca imaginei que poderia vivenciar tal situação. Estar desencarnado tem lá suas vantagens também. Romanelli, só você. Falando sério. Nobre Numar, o mundo primitivo que Urias mencionou é o planeta Terra, não é? É sim. No entanto, em um estado primitivo, os exilados necessitavam evoluir, e para que isso ocorresse era necessário renascerem em um planeta primitivo, ajudando-o em seu desenvolvimento como seres mais evoluídos. Diria, com conhecimento tecnológicos, porém moralmente falidos. Você está correto, nobre amigo. Mas diante da misericórdia do Pai, trabalhando para ajudar no processo evolutivo do planeta Terra, esses estariam também tendo a oportunidade de se transformarem e, posteriormente, retornarem à capela. Vamos ouvir Minar? Urias ama a humanidade capelina, e a ela dedica-se há milênios, orientando e educando, mas intervindo quando necessário, para que não houvesse desvios do caminho do progresso, do caminho das estrelas. Urias cruza o espaço e dirige-se às regiões mais densas da atmosfera do primeiro mundo. Desce velozmente rumo ao abismo das consciências culpadas, império dos deuses decaídos, morada dos párias, nos subplanos das dimensões etéreas. Urias para em cima de uma elevação sombria, fechou os olhos e tenta diminuir sua luz. Mas seu corpo extrafísico continua a irradiar potentes energias que não podem ser ignoradas. Segue agora em direção ao edifício, símbolo do Império dos Dragões, e paira acima dele. Por que Urias dirigiu-se a regiões tão densas? Urias amava a todos do nosso povo, sem exceção. Ele sabia que o exílio para os decaídos era uma oportunidade, ainda que dolorosa, de libertá-los da ignorância moral em que se encontravam. Nobre amigo, esse edifício dos dragões, há registros sobre ele? Os registros da nossa história nos informam que tais construções eram erguidas nos limites entre as dimensões e sua aparência lembrava 2 grandes chifres. Chifres? Era o símbolo dos dragões? Sim. Além disso, havia construções grotescas que se misturavam com os fluidos mórbidos. Um mundo de verdadeira negritude. Minar está voltando a entrar em transe profundo. Estejamos prontos para ser transportados de volta ao passado. Os chefes das falanges sombrias percebem a presença de Urias e são assombrados diante de sua presença. Urias solenemente inicia. Irmãos do cocheiro,
Que a grande presença de Yeshua, o sublime, possa iluminar as suas consciências, que desde longos milênios têm permanecido à margem dos progressos espirituais, nublando a evolução dos povos capelinos. Os apelos do alto foram rejeitados por vocês, prejudicando os propósitos dos seres superiores. Desta forma, não nos restou alternativa a não ser proceder a um expurgo coletivo. Vocês não mais deterão a evolução. O Império dos Dragões encontra sua derrocada final ante os desígnios do Eterno. Aproxima-se do sistema um astro, que irá atraí-los para sua aura magnética. Vocês serão expatriados por longos milênios, até que suas consciências venham a integrar-se novamente à família universal através da vivência do amor. Há muitos séculos venho velando por vocês, chamando-os às claridades do amor, e vocês rejeitaram o chamado divino, preferindo as ações drásticas e os momentos dolorosos. Procuro pelo dragão dos dragões. Eis-me aqui, nobre Cherubi. Sou um Amaleque, um dragão que reina. Preciso de ti para servir a humanidade. De mim? Pensa que sou fraco, a ponto de voltar atrás com as minhas ideias? Cherubi, por acaso serei um capelino qualquer que se deixa tocar por suas palavras doces? Dragão, teu tempo está acabando. Não seja ingênuo, ou se faz de ignorante. Cherubi, eu ignorante? Apelo para a sua lucidez. De qualquer maneira será banido para outro lugar no espaço. E lá poderá continuar com suas pretensões. Ofereço-lhe a oportunidade de continuar com seus seguidores e, simultaneamente, assistir aos povos capelinos nessa hora difícil para todos. E o que eu ganharei com isso, nobre Cherubi? Bem sabe que eu nada faço sem obter algo em troca. Obterás a consciência tranquila por haver colaborado com a lei suprema. Dragão, sabe que possuis condições de se impor às legiões de rebeldes. Sua tarefa será de reuni-los e comandá-los durante o processo de degredo. No novo mundo, você poderá ser líder e, dependendo do seu aprendizado, retornar à capela. Será que tem outra opção, que não a de ser obrigada a servir aos superiores? Com certeza tem sua liberdade. No entanto, não ignora que a sentença já foi promulgada pela justiça divina. A deportação é certa, cabendo a você, dragão, a forma como será realizada, sofrida ou não. Então não há respeito com a minha liberdade? Há livre-arbítrio para você, mas só será livre dentro dos limites traçados pela Suprema Lei. Uma liberdade proporcional à sua capacidade de administrar esse recurso sublime. Que devo fazer então? Qual sua proposta? Já lhe disse. Compete a você comandar as legiões de espíritos rebeldes para a nova morada. E como se dará o transporte desses infelizes? O Cherubi há de convir que as distâncias planetárias devam ser grandes. Os superiores produzirão algum milagre? A distância é de 42 anos-luz. Mas não há com que se preocuparem. Há recursos para transportar a todos os rebeldes. Então tudo já estava preparado nos mínimos detalhes, não é, Cherubi? Dragão, não lhe falta inteligência para compreender que nada e nem ninguém poderá opor-se à lei suprema. Então só me resta colaborar. Afinal, no mundo para onde iremos, lá poderei comandar. Sabe a decisão. Deixo a todos as vibrações. A luz do Cherubi incomoda a todos. Então, tudo já estava planejado? O destino de Capela já estava traçado pelo Altíssimo, nobre amigo. A sempre inteligência e as extrafísicas em atuação, inspirando os acontecimentos no plano físico. A humanidade nunca caminha sozinha. Diga-nos, nobre Numar, antes da redenção final,
como se comportaram os capelinos? Os momentos que antecederam a redenção final foram muito difíceis. Os espíritos vândalos da crosta planetária incitaram a população a rebelar-se contra o governo capelino, enquanto que multidões de almas desajustadas uniam-se, espalhando pelo medo e terror. Uma guerra não declarada. Um nobre amigo definiu bem. Entre os capelinos as máscaras sociais caíam. Cientistas renomados, representantes do povo, homens sábios ou simples capelinos revelavam sua verdadeira condição espiritual. É justamente nos momentos de crise que verdadeiros valores são revelados. É interessante esclarecer que no meio desse tumulto e inquietação uma renovação moral e social surgia. No entanto, a órbita planetária sofria consequências de aproximação do astro errante. Maremotos, enchentes, terremotos, enfim. O planeta respondia às agressões a que havia sido submetido. Os acontecimentos de Capela são muito semelhantes com o que está ocorrendo no planeta Terra. O mundo físico é o retrato da condição moral dos seus habitantes. Minar nos transportará mentalmente mais uma vez. Dara. Os dias passam e Dara está apreensiva. Juntamente com Zulan e Tura, fizeram algumas excursões a vários recantos do planeta. Veneranda Dara, nós nunca tivemos tempos tão tumultuosos como estes. Mas acredito que as forças superiores irão nos socorrer. Acredito que a situação se estabilizará, mas este é apenas o começo. Até agora nada de extraordinário aconteceu ainda. Este é só o início das dores coletivas dos capelinos. Os que não desenvolveram valores morais não resistirão. As máscaras irão cair. Infelizmente, serão necessárias lágrimas, sofrimento, a criação de um caos para a separação dos filhos da luz e os servidores dos dragões. Esperem. Estou recebendo uma mensagem telepática. É de Ginal, o ancião. Qual a mensagem, nobre Dara? Devemos nos juntar a Ginal e auxiliar os capelinos necessitados. E onde os encontraremos? Onde se encontram os rebeldes. Os rebeldes são comandados por... Azur, um Amaleque que não se sintoniza com os ideais de progresso moral dos capelinos. Eu sei onde se encontram. Eu sinto as vibrações de sofrimento dos capelinos. As mudanças climáticas, os maremotos, estão fazendo o povo sofrer. Azur está se aproveitando da situação e quer estabelecer uma nova ordem social. E quando iremos? Agora. Venerável Tura, conhece esse Amaleque Azur? Já ouvi em algumas ocasiões. E como iremos identificá-lo no meio de tantos? Azur é um capelino de estatura alta, esguio, de olhos profundamente negros e sua boca. Sua boca tem um vinco que lhe confere uma aparência cruel e fria. Também o identificaremos por sua vibração, nobre Zulan. Os rebeldes possuem uma vibração muito densa que não nos passará despercebida. Além do mais, Ginal estará lá à nossa espera. Nobre Dara, veneráveis Tura e Zulan, sejam bem-aventurados. Pedi a ajuda de vocês para conversarmos com Azur. Sinto que Azur está sendo assistido por uma das consciências extrafísicas dos dragões. Ele virá até nós? Mandei-lhe uma mensagem, convocando-o para uma audiência. A nobre Dara consegue captar os pensamentos de Azur? Vejamos. Azur dirige-se a um dos prédios centrais. Prepara-se para falar em uma conferência para os capelinos revoltados. Esperem! É Venal!
pede para que nos desloquemos até onde será a conferência. Os nobres amigos deverão ir ao encontro de Venal. Em tempos tumultuados como os que estamos vivenciando, não podem desperdiçá-lo. Vão. Nos encontraremos assim que for possível. Vejam, lá está Venal. Bem-aventurados, nobres amigos. Vejam, lá está Venal. Bem-aventurados, nobres amigos. Vamos nos acomodar na plateia. Seremos percebidos entre os revoltados e... Venerável Zulan, muitos dos nossos aqui estão Indecisos. E de que lado devem ficar? Do lado da luz ou das sombras? Venerável Tura está correto. Muitos entre nós encontram-se indecisos. Azur se aproxima. Sua vibração é muito densa. Sinto-me desconfortável. Eilo. Idêntico ao que descreveu, Venerável Tura. Impressionante. Capelinos de todas as ordens. Eu sou Azur do País do Norte. Represento os capelinos que intentam estabelecer uma nova ordem em nosso mundo. Ouçam. Os nobres anciões e os representantes de Centra escondem muitas coisas da população e, simultaneamente, espalham notícias acerca de calamidades e catástrofes. Eles desejam nos dominar pelo medo. Desejam nos submeter pacificamente à forma de governo que vem há muitas gerações. Nobres amigos, mantenham-se ligados às forças superiores, a Urias. Estamos diante de uma comunidade desajustada. O governo atual diz que uma bólide, ou seja, um astro errante, ruma em direção ao nosso planeta. E dizem ser esse cometa o responsável por toda a transformação climática e os abalos sísmicos que estão ocorrendo. Mas quem nos garante que todas essas mudanças não são originadas aqui mesmo em nosso planeta? Fruto de experimentações secretas do atual governo. Vamos juntos descobrir a verdade e modificarmos a ordem social. Eu, Azur, os convoco a estabelecermos uma nova civilização rumo às estrelas e sermos deuses do nosso sistema. Chega de pieguismos religiosos, nada de moralismo, nada de humildade. Capela é a morada dos deuses. A multidão está fascinada. Sintam como respondem à ordem de comando. Perceberam que ninguém questionou a real situação do astro errante? E há tantos sábios e cientistas aqui presentes. Estão completamente fascinados por Azul. E isso demanda uma eficiência magnética muito intensa. Não há como ter domínio sobre todas as variáveis de um plano assustador. Não precisam de um astro errante para criar um caos. Eles mesmos o criam. Temo que essa influência magnética negativa seja suficiente para criar. Eu disse que era suficiente para criar a destruição. É chegada a hora. É o fim para os rebeldes. Estamos aqui para ajudá-los. Foi para isso que fomos convocados.
É hora de abandonarmos nossas formas físicas. Agora! Vejam, a multidão revolta-se contra Azul. Cobram as promessas feitas. O que será de Azul? O que será de Azul? Azul está acuado. Ele não sabe o que fazer. Ele enganou a todos. Esta foi a resposta do mundo às investidas das trevas. A natureza se incumbiu de realizar o expurgo planetário. Vejam! É uma espécie de fornalha atômica. O fogo purificador. O ambiente astralino do planeta está sendo purificado. Vejam, no centro do fogo. É Urias. Vamos nos juntar às suas legiões. Esse é o som da derrocada final dos dragões. Que cena é essa? Só os libertos do corpo físico conseguem ver esse caos. Os que permaneceram no corpo físico não conseguem ter a ideia do desespero dos que aqui estão. Mas ainda há muitos para chegarem. Capela está sendo saneada, sendo limpa das sombras. Os fluidos densos acumulados durante milênios começam a ser liberados. Precisamos ajudar os capelinos, que permanecem nas dimensões das formas. Vamos. As imagens ainda estão muito vivas em mim. Me perdoem a emoção. Para nós foi uma verdadeira aula de história do universo e dos povos do cocheiro. Algo está para acontecer no planeta Terra e tudo mesmo, é muito semelhante ao que aconteceu em Capela, na constelação do cocheiro. O que Romanelli diz é bem verdade. O planeta Terra encontra-se em um momento de transição. A nossa história espiritual é semelhante à de Capela. E então? Conseguiram encontrar o que buscavam? Sinto que algo está preocupando o nobre Alfred. Percebo a apreensão nos pensamentos de Lazar e dos outros amigos terrenos. É que recebemos um chamado de auxílio imediato para os irmãos que estão no plano físico. Todas as comunidades espirituais foram contatadas. Precisamos interromper nossas atividades. Então, há uma emergência no plano terreno? Os nobres amigos estão a par da ocorrência. Podemos auxiliar? O auxílio é sempre bem-vindo, nobre amigo. Assim como aconteceu em Capela, o planeta Terra passa por seu período transitório e há muitas ocorrências graves acontecendo e por acontecer aos habitantes da crosta. O chamado que recebemos partiu das esferas superiores e é de caráter emergencial. Por isso, precisamos interromper nossas pesquisas através do tempo. Mas não podemos indicar aos nobres amigos uma fonte de pesquisas? E é isso que faremos. No entanto, peço aos veneráveis amigos que compreendam a nossa situação emergencial e nos auxiliem na tentativa de evitarmos o pior. Então, temos uma situação emergencial e grave? Sim, Ângelo. Ao que fui informado, grupos terroristas estão prestes a agir. Esses terroristas são fanáticos que se escondem por trás da religião. São irmãos que ainda se alimentam de ódio e rancor e que têm o apoio de sua religião. São irmãos que precisam de esclarecimento, de muito amor e de preces de toda a humanidade terrena. Pelo que vejo, a situação do planeta Terra é semelhante ao que aconteceu no passado ao povo capelino. Certos grupos terroristas estão tentando provocar uma guerra de proporções aterrorizantes, movidos pelo ódio, por todos aqueles que não professam seus ideais religiosos. Antes de partirmos, gostaria de fazer uma pergunta aos nobres amigos. Faça, se pudermos respondê-la. O que os nobres amigos buscavam em nossos arquivos? Informações sobre os capelinos que ainda se encontram no planeta Terra. Veja, nobre amigo, todos os exilados que fizeram a transformação de suas consciências durante o período de exílio retornaram à capela. Mas ainda há muitos, vivendo sob o domínio das consciências extrafísicas dos dragões. Ainda não se libertaram das sombras. Então é possível que entre os habitantes da Terra haja seres encarnados sob o domínio dos dragões? Há muito estamos observando o planeta Terra, que realmente é maravilhoso. Uma beleza física que poucos planetas do universo possuem.
Entretanto, a situação dos seus habitantes não é, como direi, vibratoriamente é muito semelhante à dos capelinos na época do degredo, e foi essa semelhança que nos alertou. Ao que nos fala, a Terra estaria sob o domínio das trevas? Acredito que o nobre Minar já os colocou a par do que aconteceu em Capela. Sim, e percebemos uma grande semelhança entre o que está ocorrendo na Terra com o que ocorreu em Capela. A humanidade terrena necessita evoluir moralmente e, consequentemente, a evolução espiritual também ocorrerá. Os nobres amigos hão de concordar comigo que as mudanças climáticas, terremotos, enfim, as grandes catástrofes são a resposta da natureza à violência que o homem produz ao planeta. Já as guerras, as disputas de poder, a violência, as crises humanitárias e sociais, todas, sem exceção, são causadas pelo excesso de egoísmo e orgulho instalados no homem terreno. Percebam, meus amigos, que o homem da terra continua utilizando a força bruta e a violência para sobreviver. Enfim, continua fazendo uso dos mesmos padrões bárbaros de outrora. O venerável Lazar está correto. Nós, da espiritualidade, temos socorrido a muitos irmãos, vítimas de circunstâncias bárbaras. E percebemos que o orgulho arraigado em nossos irmãos terrenos é tanto que costumam dizer: como pode ocorrer uma barbárie dessas em pleno século XXI? Os séculos passaram, mas continua agindo da mesma forma como no passado. Eu vivi entre a humanidade terrena e posso lhes afirmar: enquanto a humanidade da Terra não se conscientizar que precisam se transformar moralmente, não haverá mudanças. A humanidade terrena precisa despertar para a evolução. Mas para que isso ocorra, terá de fazer mudanças em seu comportamento, em sua forma de pensar, de agir, enfim, terão de aprender a perdoar, a ceder, a compreender, a se respeitarem, porque só assim sentirão a força do amor. Caso contrário, a situação no planeta se agravará. Veneráveis amigos, desculpe-me a insistência, mas é preciso ir. Nossos irmãos encarnados precisam de nosso auxílio. Claro, nobre Alfred. Haverá tempo para trocarmos informações. O símbolo do capitalismo ocidental era atacado em seu coração, na sua maior cidade. O mundo todo parou diante de uma ação tão ousada. Veneráveis amigos, sejam bem-vindos à colônia espiritual Alvorecer. Ah, é Alex. Está à nossa espera. Que a paz e o amor de Cristo envolvam a todos nós. Alex, há quanto tempo não nos vemos, hein? Não sabia que vocês se conheciam. É uma longa história que começou há muito tempo atrás, quando nos encontrávamos na carne. E esses irmãos? São nossos irmãos do universo, do planeta Capela na constelação do Cocheiro. Veneráveis Lazar, Minar, Inumar, Girial e Jafir. É uma honra recebermos tão nobres amigos. Viemos para auxiliá-los. O que podemos fazer? A situação é emergencial. Grupos terroristas estão prestes a atacar os Estados Unidos da América. Que ousadia! Irão invadir o país? Como farão? Calma, Romanelli. Farão alguns ataques localizados. A cidade de Nova York será um dos locais atacados. E não há como impedirmos tal ação? Conseguimos minimizar a ousadia da operação terrorista. No entanto, estão envolvidos nesta tragédia irmãos que estão cumprindo seu resgate. E quando partimos? Alfred, você deverá seguir com as equipes socorristas para os Estados Unidos da América, especificamente a cidade de Nova York. A ação de seu grupo estará focada nessa cidade. Outros grupos deverão seguir para as outras localidades. Então, há outros locais a serem atacados? A ação terrorista deverá ser simultânea. Há várias cidades.
Uma dessas cidades será a capital federal, Washington. Esses terroristas estão enlouquecidos? Enlouquecidos talvez não seja a definição correta. Tudo leva a crer que estão a serviço das trevas. E estão. Por isso, eu, Ângelo e os amigos capelinos devemos seguir para o Oriente Médio, a fim de nos juntarmos às equipes de trabalho que lá se encontram. Nosso objetivo será de neutralizarmos os ataques das trevas, que querem desestabilizar ainda mais a humanidade terrena e implantar o terror. Mais uma vez estou presenciando a luta da luz contra as trevas. O amigo é sensato no que diz. Luz e trevas, bem e mal, uma vez mais se encontram. Toda a humanidade terrena carrega em si estes dois julgamentos. Cabe, no entanto, a cada um a escolha correta. Por qual caminho seguir? Enquanto o ser humano não evoluir moral e espiritualmente, haverá sempre a tendência da escolha errada. Essa fase da evolução social, científica e psicológica caracteriza-se por comportamentos que se assemelham no crescimento do ser humano encarnado, ao período de adolescência e ao início da fase adulta. Entretanto, eu acredito que a história da evolução das civilizações e dos países do planeta Terra, tanto quanto a evolução pessoal dos humanos, haverão de revelar algo interessante, mas que só poderá ser vislumbrado agora através de deduções do pensamento. Deduções do pensamento? Como assim, venerável Minar? Talvez seja apenas uma previsão ou uma descoberta da genialidade humana. Todas as manifestações psicológicas da humanidade e suas implicações, que remetem às reações da adolescência, tais como sua busca desenfreada pelo poder, pela sensualidade, pela satisfação imediata dos caprichos de cada um, são de uma forma mais ampla a própria base de comportamento típico do homem comum. As paixões terrenas. Realmente, são o encantamento e a perdição do homem quando vive na terra. Venerável amigo. Se os homens não se comportassem tal qual se comportam, talvez não seriam levados a questionar tudo, a própria vida e suas razões, seu mundo, sua história, seus deuses e santos, com tremenda rebeldia em diversas ocasiões. A falta de questionamento é bem verdade, assim como a falta de dúvidas, de desafios da consciência, levariam a humanidade a se aniquilar bem mais rapidamente do que as que hoje observamos nas nações ditas modernas e civilizadas. O venerável amigo fala com propriedade e conhecimento, de quem conheceu os dois lados da história, o dos capelinos e dos terráqueos. E lhes digo mais, é a inquietação, a inconformação, próprias do comportamento imprevisível e descomprometido da fase infantil, que a humanidade terrestre atravessa, o fator que promove o progresso. Talvez seja necessário que essa atitude efervescente continue por um tempo indefinido, a fim de que não se estabeleça a rigidez mental e se apague o gênio pesquisador do ser humano, cristalizando-se assim a ignorância. E talvez ainda seja preciso que o homem terrestre desenvolva outros caminhos, diferentes dos nossos em Capela, para encontrar-se em meio às próprias transformações que ocorrem ao seu redor. Venerável Lazar está correto. E eu diria mais, isso tudo, quem sabe, pode não ser característica apenas de uma fase adolescente da humanidade terrena, mas um fenômeno natural, rumo ao infinito. Acredito mesmo que o comportamento irreverente dos homens do planeta Terra permanecerá, até que seja desbravada a última fronteira possível de ser explorada, e os terrestres se transformem, conforme acreditam, em deuses. E no futuro, em nossos mundos, tentaremos contar a história de uma raça maravilhosa de seres, que marcou a galáxia com suas pegadas, com suas lutas e suas glórias. Sabe a forma de pensar, venerável Minar. Sabe a forma de pensar. Mas é preciso ir. Precisamos ajudar a todos os irmãos do plano terreno, porque essa é uma das nossas tarefas.
Santos. Narração e direção de Sandra Martinho. Gravado nos estúdios da Rádio Boa Nova, em Guarulhos, São Paulo. Os Capelinos.